Nos finais dos anos 90, um grupo bastante ativo aqui da cidade do Porto começou por organizar uma série de conferências e foi assim que eu conheci a geração que iria marcar a arte portuguesa e do Porto entre os finais dos anos 90 e o início do novo século. Essa geração, composta por uma série de elementos que formaram esse grupo chamado Interdisciplinaridade, ainda enquanto estudantes, vieram a ser decisivos na formação de uma série de espaços independentes que vieram depois a acontecer entre os finais dos anos 90 e início do século. Por essa época eu tinha começado já a trabalhar há alguns anos e tinha conhecido uma ou duas pessoas, José Maia, mais tarde o Eduardo Matos, a Carla Filipe, Nuno Ramalho, mais tarde a Susana Quioca, Cristina Regadas, etc. Portanto, uma série de pessoas com que me fui cruzando, a Mafalda Santos, a Liliana Coutinho. Mas é um pouco no contexto interdisciplinaridade que esse conhecimento também vai sendo, de certo modo, consolidado. Participei em duas conferências que foram organizadas por esse coletivo. Numa delas em que apresentei o meu trabalho de forma individual, uma conferência que aconteceu na aula magna da Faculdade de Belas Artes do Porto e que me tem ainda algumas boas e divertidas memórias. Foi uma conferência ligeiramente diferente do habitual, ou mais comum para mim na altura, em que fazia muito conferências performativas. Lembro-me perfeitamente de estar a apresentar ainda essa conferência, uma série de projeções em cima do palco. A apresentação foi feita pela Cristina Mateus, a introdução ao meu trabalho. Eu apresentei essa conferência num magnífico vestido Versace cor de laranja, emprestado por uma amiga minha de Lisboa, e com umas Doc Martens e umas meias pretas. E assim, de certo modo, sacralizei junto dos estudantes que nessa altura estavam na plateia, e que era esta nova geração toda que se veio depois a afirmar mais tarde no Porto, aquilo que tinha a ver com uma espécie de santificação, por vezes se faz, dos artistas mais velhos ou daqueles que já têm mais experiência. E também, de um lado que a mim não me agrada de todo, que é esse lado, de certo modo, demiurgo, que certos artistas gostam de ter, que não tem nada a ver com o meu tipo de trabalho. E, portanto, essa desconstrução da personagem do criador e do artista, essa paródia irónica àquilo que é as expectativas de alguém que vai ouvir um artista falar, era nessa perspectiva que eu pensava nessas conferências, e nomeadamente nesta que aconteceu nas Belas Artes do Porto, em finais dos anos 90. Mais tarde, como disse antes, fui-me cruzando com várias dessas pessoas e fomos sendo cúmplices uns dos outros. Eu próprio, nos finais dos anos 90 e 99, crio o primeiro espaço independente da cidade do Porto, o WC Container, embora nessa altura não vivesse na cidade, mas acabei por começar a organizar então exposições nesse espaço independente que acontecia no edifício Artes em Partes, na Rua Miguel Bombardo. Logo a seguir aconteceu a Caldeira 213 e a partir daí muitos outros espaços vieram a acontecer, como o Café Olímpico, o Medium Minético, uma Salta Falta de Coerência, o Espaço Campanhã, o Apêndice e vários outros. Com muitos deles colaborei, fiz exposições, noutros não cheguei a fazer exposições, mas obviamente fazia parte do núcleo de pessoas que andava a acompanhar essa programação, que nos cruzávamos, que discutíamos ideias, que fazíamos longas conversas e discutíamos estratégias daquilo que seria as formas de funcionar mais eficazes para dar a conhecer o trabalho de todas aquelas pessoas. E esse foi um processo normal de crescimento de uma geração, e que ao fim de 5, 6 anos, como também acontece, e por experiência própria falo de várias gerações que fui acompanhando o trabalho, se foi diluindo, cada um foi tomando o seu rumo, o seu caminho, e obviamente esses espaços acabaram por ir fechando, ficando o espaço uma certa falta de coerência que apareceu um pouco mais tarde ainda em funcionamento, mas todos os outros foram desaparecendo. Não é uma questão de dizermos que infelizmente desapareceram, acho que eles tiveram a vida que tinham que ter tido. Esses coletivos que estavam ligados a cada um desses espaços
foram, obviamente, criando as suas próprias redes e os seus próprios meios e métodos de trabalho, e portanto é natural que esses espaços desapareçam. Eles foram importantes para afirmar essa geração e isso aconteceu, e isso é o mais importante. Muitos destes nomes que estavam na plateia nesse dia em que fiz essa apresentação nas Belas Artes, hoje em dia são nomes de artistas bem conhecidos e que fazem parte da contemporaneidade da arte portuguesa, e isso é aquilo que me deixa mais feliz e que me parece que confirma a pertinência e a importância que esse grupo Interdisciplinaridades teve na história, às vezes um pouco insípida, mas a história que temos da arte contemporânea em Portugal.